Hoje eu estou aqui para contar o meu testemunho de vida. Eu passei 48 anos da minha vida buscando por Deus. Eu queria encontrar esse Jesus que todo mundo dizia que falava ao seu ouvido. Eu estive por várias vezes, recebi vários milagres do céu, mas a voz dele aos meus ouvidos eu não conseguia ouvir. E quando eu estava com 48 anos, eu tinha terminado de concluir uma formação em coach, eu queria atender as pessoas, mas junto com esse atendimento, eu tinha uma vontade também de falar sobre Deus, de falar sobre algo que fosse alavancar as pessoas em que eu fosse atender. E no momento, eu e a minha irmã, a gente decidiu buscar algo para empreender, junto com essa nova carreira profissional nossa, nos tornando coach. Nós fomos procurar algum curso que fosse nos ensinar como empreender de verdade, porque nós já tínhamos procurado vários segmentos, mas nenhum tinha dado certo para nós. E nós seguíamos o Tiago Brunet, e ele fala muito sobre empreendedorismo, e ele lançou, em uma de nossas visualizações das redes sociais, ele fez o lançamento, da Conferência Destino 2021. E nós, como ele fala muito de empreendedorismo, de empresários, falamos, vamos fazer esse curso, vamos aprender de verdade a empreender. E nós compramos essa conferência. Quando chegou os preleitores, de quem ia ministrar essa conferência, chegou uma lista de pastores. E pastores que eu nem sequer conhecia. Tinha Thalita Pereira, não conhecia a trajetória dela. Tinha Camila Barros, eu não conhecia a trajetória dela. Eu tinha vários outros, pastor Cláudio Duarte, vários outros pastores, que eu não vou me lembrar todos agora, mas eu olhei para ela olhou para mim e nós falamos uma para a outra. É uma conferência de empreendedor, mas com pastores? Como que nós vamos, se nós não sabemos nem o que falar? Eu olhei para minha irmã e falei, Fá, a gente não sabe nem sequer o que significa glória a Deus, que os pastores dizem, ou até mesmo aleluia. O que nós vamos fazer lá, no meio desse monte de pastores? E a minha irmã falou, vamos desistir. E nós pensamos, então vamos desistir. Mas com o passar dos dias, já estava uma semana de decidir para ir para a conferência. Nós olhamos uma para a outra e falou, e agora? A minha irmã falou, Andréia, nós temos pedido tanto para Deus falar conosco diante, dessa nova carreira que nós vamos seguir. Então vamos. O que você acha? Eu falei, vamos lá então. E ela decidiu perguntar para os assessores, da comunicação da conferência. E ela digitou perguntando na mensagem, essa conferência vai falar sobre o quê? E a resposta que nós tivemos, essa conferência vai te trazer as respostas de todas elas que estão no seu coração e até mesmo as que você ainda vão ter. E nós falou, bom, se nós vamos ter todas as respostas que está no nosso coração e até mesmo as perguntas que nós vamos ter resposta, então vamos. E nós fomos. Primeiro dia de conferência de estímulo, nós entramos meia ressabiada, uma olhando para a outra, e uma pessoa nos encontrava e dizia a paz, a paz. E nós não sabia nem como retribuir, a gente abaixava a cabeça de vergonha e falava a paz. Aí nós sentamos e começou a ministração da conferência de estímulo. Tiago Brunet abriu a conferência e foi ministrado por outros pastores e pastoras.
Quanto mais eles iam ministrando a palavra e trazendo na própria palavra de Deus, na Bíblia, como é a maneira melhor e a verdadeira de empreender de verdade. E nós começamos a olhar uma para a outra e ficar perplexa, porque nós, há muitos e muito tempo, nem tinha sequer abrido a Bíblia para ler. No meu caso, já fazia 30 anos que eu não abri uma Bíblia. Eu tinha uma Bíblia em casa, somente aberta no Salmo 91, achando que estava espantando todo e qualquer tipo de espírito e de obra do inimigo que viesse bater a minha porta. No segundo dia de conferência destino, nós já estávamos sendo trabalhadas por Deus. E nós já fomos envolvidas nos louvores, nas ministrações. Deus foi trabalhando ali em nós. No terceiro dia nós já entramos para a conferência e as pessoas diziam para nós a paz, e nós já olhávamos para as pessoas e falava a paz de Jesus. E ao terminar a conferência, nós saímos na porta, olhamos uma para a outra e eu disse para ela, Fá, nós achávamos que estávamos caindo de paraquedas nessa conferência, mas Deus preparou o colo dele para nos segurar e nos mostrar como é fácil quando nós estamos caminhando com ele dia a dia, trazendo o Salmo 122, pedindo socorro, venha ao nosso socorro, ó Deus de misericórdia. Trazendo para o nosso dia a dia o versículo de Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando nós entendemos que nós podemos clamar, podemos pedir misericórdia, mas que nós também precisamos sermos dia a dia pautada no versículo de Mateus 6,33. Buscar primeiro o reino de Deus. Nós entendemos que a partir de uma intimidade com Deus é que nós iríamos ouvir a voz dele. Eu voltei para casa, a minha irmã voltou para a casa dela e nós começamos a um caminho a passos de fé, a construir uma intimidade com o próprio Deus. Eu comecei a levantar todos os dias, a fazer o meu devocional, mesmo sem entender as palavras, pedindo ao Espírito Santo de Deus que viesse trabalhar na minha vida, que viesse trazer todo o entendimento, porque leiga que eu era diante da palavra, não entendia nada. E eu comecei a trazer também para a minha vida todos os dias. Eu lia um Provérbios de 1 a 30, de 1 a 31, e eu comecei a ter uma intimidade com a Bíblia, e através dessa intimidade com a palavra de Deus, eu comecei a ouvir a voz dele falando no meu ouvido. Eu comecei a sentir o Espírito Santo de Deus falando ao meu coração. Eu comecei a ter uma sensibilidade de sentir e ouvir os passos de Jesus caminhando ao meu lado. Mas isso foi passos de fé construído dia a dia. Hoje já está fazendo exatamente 1 ano e alguns meses. Parece tão pouco, mas tantas coisas já foram mudadas na minha vida. Muitas coisas eu abandonei do mundo para viver verdadeiramente na presença de Deus. Da forma como eu andava, da forma como eu agia, não tinha como ter uma intimidade, por mais que eu buscava Ele, mas eu não parava para ouvir. Diante de todas as religiões que eu passei, diante da idolatria que eu tinha,
Diante da correria do dia a dia, eu pensava que falar com Deus e era suficiente para ouvir a voz dele, era ir na igreja aos domingos, participar, né, ou de uma missa, ou de um culto, ou até mesmo, né, de uma sessão espiritual. Eu pensava que era só aquele momento. Eu ia trazer Jesus para a minha vida e ouvir a voz dele. Eu caminhei com ele todo esse tempo. Ele esteve comigo, porque ele não nos abandona. Ele me deu a oportunidade de viver grandes milagres na minha vida, que em outros vídeos meus vocês vão poder testemunhar junto comigo, através do meu testemunho. Eu quero trazer para vocês também os milagres que Deus me permitiu alcançar. Então eu estive com ele, mas eu não sabia como eu ia criar essa intimidade para ouvir a voz dele. Hoje eu posso te dizer, a minha intimidade com ele é grande. Por quê? Porque eu passei a viver Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Hoje, Deus, em sua infinita misericórdia, Jesus Cristo de Nazaré, o Espírito Santo de Deus, são íntimos dentro de mim, porque eu decidi caminhar com eles todos os dias. Deus é prioridade na minha vida todos os dias. Primeira coisa que eu faço, eu levanto 5 horas da manhã para fazer meu devocional. Eu levanto 3 horas da manhã, das 3 às 4 da madrugada, eu fico em adoração com Deus. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus. Todos os dias, Deus, na madrugada, vem falar comigo. 5 horas da manhã, eu acordo, eu volto a dormir às 4, entre 5 e 5 e meia eu acordo e eu vou fazer o meu devocional. Eu falo com Deus, Ele me ouve e eu ouço a resposta dEle aos meus ouvidos. Eu busco essa intimidade com Ele todos os dias, porque Ele passou a ser prioridade na minha vida. Eu faço a minha agenda a lápis, mas o meu horário com Deus, na madrugada e no meu devocional, eu escrevo a caneta, porque eu tenho a plena certeza que é prioridade e esse horário eu não vou mudar. A não ser que aconteça algo que o próprio Deus determinou para a minha vida. Aí sim, mas mesmo assim, Ele é prioridade. Então hoje, diante desse testemunho, eu quero encorajar você que não tem ouvido a voz de Deus, que tem pedido tanto para que Deus, que o Espírito Santo de Deus venha falar ao seu coração, como Ele fala ao meu coração hoje, como eu ouço a voz de Deus nos meus ouvidos, você também pode. Porque eu não sou uma escolhida de Deus. Eu sou uma filha de Deus amada, que decidi ter Ele como prioridade na minha vida. E você também é um escolhido ou uma escolhida. Quando você desejar ouvir a voz de Deus, coloque Ele como prioridade na sua vida. Esteja com Ele todos os dias buscando na palavra um exercício diário e Ele vai trazer toda e qualquer compreensão para você. Esteja com Ele tendo um horário na sua vida exclusivamente e que seja prioridade. Ele para contigo e você para com Ele. Aí sim, você vai construindo como eu construí, a passos de fé, dia a dia, na presença dEle. Essa intimidade, e quando você cria essa intimidade com Ele, você quer cada vez mais fechar portas do mundo para que possa ainda mais
através dessa identidade, através dessa intimidade, Ele abrir muito mais a porta do céu para você. Você vai olhar para o lado e vai se sentir como se as outras pessoas fossem muito diferentes de você. Mas Deus, por quê? Existe muito mais pessoas caminhando no mundo do que pessoas que estão no caminho de Deus. Sem nenhum julgamento. Todas as pessoas podem estar nesse caminho, desde que deseje viver uma nova vida. Desde que deseja, mesmo caminhando com Cristo, que Ele renasça, renova a tua fé e te traga uma fé inabalável. O segredo de uma fé inabalável é você conquistar dia a dia uma intimidade com Deus. É você estar com Ele, fechar a porta do seu quarto, se colocar em redenção de joelho. Mesmo que você chore, soluce, não consegue falar nada, nada. Mas eu posso dizer para você com toda a propriedade, diante daquilo que eu aprendi nessa conquista, nessa intimidade de todos os dias. Mesmo quando você está no seu secreto, falando, chorando, mesmo que você não consegue pronunciar sequer uma palavra, Deus manda seus anjos com odres de vidros para colher a sua lágrima e leva até Ele. E Ele decifra, através das suas lágrimas, tudo aquilo que você queria falar com Ele. Então, não desista de estar na presença dEle. Não desista de buscar, bater o 6,33 para a tua vida. Buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos acrescentará. Você não precisa buscar pessoas de Deus para estar na tua vida. Porque muitos vão te julgar. Muitos vão falar para você que você está bitolado ou bitolada em Deus. Que você não vai fazer outra coisa a não ser estar na presença de Deus. Você vai levar a sua vida conforme você estava levando. Mas nas portas aonde Deus não está, Ele vai fechar para você. Então, também não se assuste se muitas pessoas sair do seu caminho. Não são pessoas que vão desistir de você. São pessoas que o próprio Deus vai tirar do seu caminho e vai trazer pessoas que estão aqui também conectadas no mesmo propósito com você, que está em busca de uma intimidade maior, para que também possam, junto contigo, ouvir e sentir Deus falando com você. E as pessoas que Deus tirar do teu caminho, quando elas também decidirem caminhar na presença, não se preocupe de abandonar elas nas estações, porque não é um abandono seu. Você não está desistindo delas. É Deus que está tirando do teu caminho. E você, ao teu olhar, vai sentir que está abandonando. Você está abandonando ela ali. Porque ela não quer seguir com você. Mas quando ela decidir também, vendo a tua glória, vendo Jesus, Deus Pai Todo-Poderoso, te exaltar, ela vai querer estar contigo. E ela vai levantar a mão lá naquela estação que você a abandonou. E você vai olhar para trás e vai falar, não é um abandono. Eu precisava deixar você aí, porque você não queria caminhar com Cristo. Mas hoje, como filho ou filha amada de Deus, você volta para ajudar e estender a mão. Então não se sinta culpado se você precisar abandonar alguém no meio do caminho. Porque não é um abandono real. É um tempo que você vai dar para que essa pessoa possa, diante do seu testemunho, também querer estar junto contigo na presença de Deus. E hoje, diante dessa graça, diante dessa glória de Deus, dessa maravilha que Deus tem feito na minha vida, diante de tanto testemunho que eu tenho dado, diante de tantas pessoas que têm me falado como você mudou. E eu fico feliz,
Porque eu olho para mim e falo, se todas as pessoas estão visualizando, mesmo que acha que eu estou bitolada, mesmo que acha que eu estou, né, o tempo todo só focado em Deus, para mim eu me sinto honrada, porque esse é o caminho que eu decidi seguir. É estar na presença de Deus, é ter um relacionamento íntimo com Ele, é ouvir a voz dEle, é estar em intimidade todos os dias. Então, quando nós achávamos que estávamos comprando um curso para empreender e compramos errado, diante de tudo isso que eu testemunhei, não foi um erro. Era o próprio Deus mudando a nossa história. Era o próprio Deus mudando a minha vida para estar intimamente com Ele. Então, muitas vezes, quando você achar, decidir estar com Deus, mas você achar que as coisas estão dando errado, não desista. Continua firme, porque no meio do processo, no meio do caminho, como Deus mostrou para nós, como eu estou aqui testemunhando hoje, Deus vai trazer para você que não foi um erro, você não foi enganado, mas foi a própria mão dele que conduziu a mudar a sua história, como ele mudou a minha. Hoje, em redenção, eu falo com Deus, eu ouço até o sussurro dele nos meus ouvidos, eu ouço o Espírito Santo de Deus falando comigo ao meu coração. A graça dele, a misericórdia dele, as bênçãos dele derramada na minha vida, a transformação que ele tem feito na minha família, a transformação que ele tem feito em mim, de dentro para fora. Não tem mais volta. É um caminho que não tem mais volta, porque quando você deixa de viver os seus sonhos e permite que Deus possa realizar todos os sonhos dele para você, não tem mais volta. Quando você decide a não caminhar mais com os seus passos, a deixar que Deus caminhe para você, não tem mais volta. Quando você decide que não é mais pelas forças dos seus braços, mas sim é deixar que Deus lute as suas guerras, porque a vitória será certa independente do sofrimento, do processo. Não tem mais volta. Quando você decide estar no seu secreto todos os dias com Ele, não tem como você ser o homem de antigamente ou a mulher de antigamente. Não tem como eu ser a Andréia que eu era há 2 anos atrás, porque o próprio Deus mudou a minha história. O próprio Deus me conectou com pessoas, anjos dele, aqui nessa terra. Em nenhum momento eu tive dúvida de que é melhor viver no caminho de Deus do que viver 100% no mundo. Porque Deus, Ele nos fortalece, Ele nos faz crescer. Dia a dia eu estou reconstruindo esse pilar, essa fé inabalável que só Ele pode me dar. Então hoje, se coloca de joelho, fala para Deus, Senhor, eis-me aqui. Já não é mais eu quem vivo, é a Tua presença que vive em mim. Senhor, faça em mim segundo a Tua vontade, como hoje. No começo você vai ter medo de dizer isso, mas conforme você vai estando em intimidade com Deus, como eu estive, até que chegou o momento que eu disse para Deus, que seja feita a Tua vontade diante da minha vida. Aqui já não é mais eu quem vivo, é a Tua presença que vive em mim. Faça em mim segundo a Tua vontade. Senhor, anula todos os meus sonhos, porque aqui não sou eu mais quem sonho. Eu estou, eis-me aqui, preparada para viver os sonhos que o Senhor quer para mim. Quando você disser isso, você vai ter certeza da tua fé inabalável. Você pode cair novamente, mas você vai levantar como eu tenho levantado.
O inimigo pode vir querer bater em você, mas você vai estar com o escudo da proteção divina. Você vai estremecer, mas você não vai cair, porque as suas estruturas, como a minha, estará firmada em um alicerce do próprio Deus, aquele que tem uma força inabalável. Então, qualquer flecha do inimigo que tentar vir afligir você, pode até entrar, mas Deus curará a ferida e através do seu testemunho, todo mal baterá retirada em nome de Jesus. E você vai estar muito mais findada, muito mais firmada, como eu estou, com uma fé inabalável. Todo mal, ele cairá por terra. Por mais que ele possa te estremecer, te amedrontar, mas você vai ter uma verdadeira identidade firmada em Deus e vai dizer: eis-me aqui, Senhor, faça em mim segundo a tua vontade. E você vai ver que é uma força que vai vir em você de dentro para fora. E o inimigo não mais ficará perto de ti, nem um sequer segundo. Porque a grandeza, a maravilha, a bênção, a luz de Deus, que o próprio Deus colocou em mim e como colocará em você, ofuscará os olhos do inimigo. Então, diante desse testemunho, passe, se fizer sentido para você como eu passei, a pisar todos os dias